Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa make belíssima, feita totalmente com produtos NARS, em especial o novo blush da marca, que é o Light Reflecting Luminizing Blush, o meu na cor Love Deep. Olha que coisa linda, né? Esse efeito perolado. Mostro ele em detalhes, a aplicação, acabamento, tudo mais. Então, se você tem curiosidade a respeito desse lançamento ou a respeito de qualquer outro produto da NARS, provavelmente terá informação legal para você nesse vídeo. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Vou começar usando a Light Reflecting da NARS, que é esta daqui, a minha na cor Mont Blanc. Gente, semana passada nós não tivemos vídeo aqui no canal, né? Porque eu estava viajando, tá? Então, me desculpem por esta falha, mas ficou muito corrido e não deu tempo de gravar. Eu fui fazer uma trilha na Suécia, olha que bacana. Pra quem não sabe, a Suécia é bem pertinho aqui da Dinamarca, não dá nem uma hora de trem, então é muito fácil o acesso para nós. Lugar muito lindo, gente, muito maravilhoso, mas pensa numa trilha difícil, viu? Minha nossa! Foram mais de 17 quilômetros e não parava de ter que subir pedra, muito difícil. Eu fiquei uns 2 dias sem conseguir apoiar direito depois o pé no chão, porque meu tornozelo doía muito. Afinal de contas, né, a pessoa já não tem mais 20 aninhos, né, gente? É já que eu entro no 3.8. Então, para mim, foi difícil. Por outro lado, o cenário compensava muito, porque é lindíssimo o lugar, perfeito. Parece um quadro de tão bonito. Gente, tinha esquecido umas luzes acesas aqui do lado, não sei se isso deu diferença de iluminação no começo do vídeo, mas se há alguma diferença agora é porque eu desliguei elas e sem elas eu acredito que fique mais natural. Então vamos lá. Já apliquei a base dos dois lados. Hoje não fiz o comparativo porque eu já resenhei essa base aqui no canal antes, então para não ficar muito repetitivo, né? Essa é uma base de cobertura média construível que tem essa tecnologia de refletir a luz, né? Como o nome já diz, Light Reflecting, ela reflete a luz e deixa um glow elegante na pele. É uma base excelente, está entre uma das minhas preferidas. Dependendo do clima, eu não preciso selá-la, mas se estiver mais úmido, mais quente, às vezes eu gosto de passar um pó por cima. Normalmente o pó Light Reflecting também da NARS, que também tem essa tecnologia de refletir a luz, tá? Hoje eu não sei ainda, vamos ver como que vai ser, porque essa época do ano aqui em Copenhague é uma loucura. Tem dia que tá calor, tem dia que tá frio, a gente nunca sabe muito bem como que a pele vai ficar. Então, mais ao final do vídeo a gente vê se vai ter necessidade de selá-la ou não. Nas sobrancelhas eu vou usar o Brow Perfector na cor Medium Brown Cool. E ela já vem com a escovinha do outro lado para esfumar. Eu gosto bastante dessa lapiseira, apesar de preferir os lápis de sobrancelha, aqueles tradicionais de apontar. Essa lapiseira me agrada porque ela deixa um aspecto bem natural, é fácil de usar. E nunca tive nenhum tipo de problema, assim, de a ponta quebrar, né? Que esse é um problema, geralmente, das lapiseiras, que são muito fininhas, assim, muito precisas, elas são frágeis. Não sei, esse aqui, apesar da aparência frágil, nunca quebrou e nunca me deixou na mão. E agora vamos esfumar. Após esfumar, às vezes abre um pouquinho, né? Isso é natural, mas é só retocar ali pontualmente que resolve. Prontinho. Mais aqui. Lembrando, gente, que para quem já viu as resenhas desses produtos aqui em outros vídeos, né, em outros tutoriais, é só passar na linha do tempo, tá? Todos os vídeos, ou pelo menos quase todos os vídeos aqui do canal, quando são assim maiores, mais longos,
são divididos em capítulos. Então, você pode optar pela parte que você quer assistir, direto a parte que você quer assistir, por meio da linha do tempo ou por meio dos capítulos que estão na descrição do vídeo, tá bom? E para quem gosta dos vídeos do canal, eu peço então que vocês curtam os vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal, tá, gente? Comentem para ajudar a crescer o canal, né? Percebo que no início do canal ele vinha com um crescimento muito bom, com bastante inscritos, assim, mas depois que eu fiz aquela cirurgia de retirada das próteses de silicone, que eu fiquei um tempinho afastada, né? Fiquei acho que mais de um mês sem postar. O crescimento caiu bastante, a entrega dos vídeos caiu bastante, né? Infelizmente o YouTube, infelizmente não, né? Faz parte. Ele quer pessoas que sejam comprometidas, né? Que postem com frequência. Eu tive esse imprevisto que me impediu de gravar, né? Por mais de um mês. E eu sinto então que o engajamento deu uma diminuída. Então, se vocês gostam dos meus vídeos, eu peço, por gentileza, se possível, para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal. É bem importante para mim, tá bom? Conto com a colaboração de vocês para dar uma agitada aqui nesse canal. Prontinho, lapiseira devidamente aplicada nos dois lados. E esse é o efeito que ela é capaz de proporcionar. Eu, particularmente, gosto muito, acho super natural e recomendo. E agora vamos ao desafio da make de hoje, que é aplicar esta paleta de sombras aqui, que é a Afterglow Tempting Eyeshadow Palette. A gama de cores dela é indiscutivelmente belíssima, porém, as sombras aqui que mais me chamaram a atenção quando eu comprei essa paleta, infelizmente tem uma qualidade um tanto quanto duvidosa. Eu estou me referindo a este lilás e essas duas cores aqui. Por outro lado, existem boas sombras nessa paleta. Essa marrom é uma ótima, uma excelente sombra. Este marrom cintilante também. Este ameixa também tem uma ótima qualidade. Mas, quando a gente olha para essa paleta, pelo menos essa foi a minha experiência, o que chama mais atenção são essas três sombras, né? Eu acho elas as mais diferenciadas. Mas essas duas sombras aqui esfarelam muito, gente. Todas as vezes até hoje que eu apliquei elas nos meus olhos, no final do dia elas estavam por todo o meu rosto, menos no olho. Enquanto que esta lilás sai com uma facilidade, assim, você mal acaba de passar, parece que ela vai sumindo. Então tem uma pigmentação bem mequetrefe, sabe? Essa é uma paleta que pra mim foi uma decepção, porque eu criei uma expectativa muito grande quando ela foi lançada, tanto que é uma das únicas paletas que eu paguei o preço cheio. Aqui onde eu moro, na Dinamarca, tem muitas promoções, né? As maquiagens entram em promoção direto. Para vocês terem uma ideia do quanto eu me empolguei com essa, eu não esperei a promoção. Ela foi lançada, sei lá, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu fui lá na hora e já comprei, paguei o preço cheio, cheia de expectativa, e aí tive essa decepção. Por essa razão eu ainda não tinha trazido ela aqui no canal, mas como eu resolvi fazer um vídeo hoje só usando o NARS, e ela é a única paleta de sombras da NARS que eu tenho, então eu vou usá-la. E não vou pegar leve, porque eu vou usar justamente as sombras que eu falei pra vocês, que eu não gosto tanto da qualidade, embora as cores sejam belíssimas, né? Eu acho que não seria justo eu usar somente as sombras que eu sei que são boas aqui. Primeiro, porque as cores não justificam, né, a compra dessa paleta. Segundo, que eu estou aqui para mostrar a real para vocês. Então vamos lá. E para o fim de tentar melhorar a performance dessas sombras, eu vou começar preparando a minha pálpebra com o corretivo da NARS na cor Creme Brulee. Ficar assim um pouquinho com cuidado, né? E espalhar com os dedos mesmo. Vou começar com o lilás, aplicando ele no côncavo. E aí, gente, eu vou subir bastante com essa sombra
porque eu quero que ela apareça bem, tá? E se eu não subir bastante com ela para esse propósito, a hora que eu esfumar as outras cores aqui, ela vai simplesmente desaparecer. Pela experiência que eu tenho até hoje, né? Já tentei usar essa paleta várias vezes e todas as vezes eu me decepcionei com a fixação desse lilás aqui. Ele aqui assim pro canto externo também. E já vou aplicar essa cor em toda a linha inferior dos cílios. Sem medo de ser feliz aqui, tá, gente? Não precisa nem tirar excesso, porque é uma cor de difícil pigmentação. Vou trazer ela também aqui, ó, pro canto interno. Agora eu vou vir com esse marrom mais quente aqui, que eu acho belíssimo, acho linda essa cor. Um marrom meio abóbora, assim, né? E vou aplicá-lo no canto externo. Ah, Fernanda, mas esse lilás não é muito frio para ser usado com esse marrom mais quente? Gente, por alguma razão, esses marrons assim mais claros, apesar de serem quentes, vão muito bem com sombras coloridas clarinhas, assim. Então um azul clarinho, um azul bebê, um rosa bebê, um verde clarinho e lilás são cores que dão muito certo com o marrom mais claro, mesmo que seja com o subtom mais quente. Então, eu vou aplicar esse marrom assim, ó, no início do côncavo, né, da região externa para o centro do côncavo e também no canto externo do olho, puxando para o centro da pálpebra móvel. E sempre dando aquela esfumada na extremidade. Agora eu vou vir com essa sombra escura no canto externo da linha superior dos cílios, pro fim de levantar o olhar e preencher um pouquinho mais os cílios. Vocês estão vendo isso, gente? Não tá saindo nada. Vou tentar com o pincel chanfrado e vamos ver no que vai dar. Com o pincel chanfrado eu acho que melhorou. Mas não que esteja bom. Não sei também se essa paleta minha já está meio velhinha, né? Mas não era pra estar, porque eu acho que não faz 2 anos que eu comprei ela, viu? Vai fazer um ano e meio, mais ou menos. Vou tentar aplicar na linha inferior dos cílios, vamos ver. Aqui no caso é só no terço externo, tá? Não sei se eu tô cegueta, o que que é, mas eu não tô vendo a pigmentação dessa sombra. Enfim, serviu ao propósito, mas de uma maneira muito sutil, sutil demais pro meu gosto, tá? É uma sombra que era pra ser bem escura, essa daqui, ó, e quase não apareceu. Agora eu vou aplicar esta cintilante aqui, que tem tons de lilás, tons azulados, tons rosados, é muito lindo olhando assim. O único problema é que esfarela. Vamos ver se vai esfarelar aqui com vocês hoje, tá? Vou aplicar aqui no centro, nessa região onde ficou mais sem sombra, porque acho que assim há mais chances de fixar melhor. Vamos ver. Aplicando com bastante cuidado, na esperança de que assim não vai esfarelar. Vou fazer do mesmo jeito do outro lado, com bastante cuidado, mas nessa região onde não tem muita sombra. Agora eu vou dar uma esfumadinha com bastante cuidado aqui, na transição, né, entre a cintilante e a sombra mate. Tô usando o pincel que eu passei a sombra mate. E vou dar uma retocada no lilás.
Gente, ficou belíssimo e não teve muita sombra esfarelada hoje, tá? Então, acho que passando o corretivo como primer ali e não aplicando ela por cima de outras sombras, dá certo. Eu já tinha tentado usar essa sombra de diversas maneiras e não tinha encontrado uma forma que desse certo, e só porque eu estou gravando aqui pra vocês, deu. Olha que bonito que ficou. Então, se alguém aí tem essa paleta de sombra já e sente a mesma dificuldade que eu, fica aí a dica de uma forma de aplicá-la que fica belíssimo. Mas não acabou. Agora eu vou aplicar uma pontinha desse cintilante branquinho aqui, que tem umas partículas de glitter mais grossinhas, tá? Olhando assim parece que vai dar muito errado, eu vou inclusive tirar o excesso e vou aplicar só um tiquinho aqui no canto interno, tá? Só para vocês verem o poder de iluminação dessa sombra. Mas não vou usar muito, porque se eu usar ela em cima do lilás, o lilás vai sumir. Olha só que bonito que fica, só um detalhe ali, sabe? E essa sombra, por incrível que pareça, eu não tenho problema, nunca tive problema dela se espalhar pelo meu rosto. Ó, só um... Na linha d'água, eu vou usar o Microliner Ink da Shiseido na cor Violet. Eu não tenho lápis de olho da NARS, então é por isso que eu vou dar essa roubadinha aqui, fugir um pouquinho do tema, para passar este lápis aqui, tá? Na verdade, essa lapiseira. Por enquanto, os olhos vão ficar assim, eu só vou mexer no osso da sobrancelha quando eu for passar o iluminador, porque eu não quero que fique assim tão brilhoso. Então, vamos para o Curvex. De máscara de cílios, eu vou usar a Climax Extreme. E essa é uma máscara que eu não sou muito chegada, gente. Também, quando apliquei, ela derreteu aqui embaixo, né? Manchou, ficou borrada depois de um tempo. Então, enfim, é uma máscara que eu não uso muito, tá? Na verdade, eu não uso. Mas vou testá-la novamente aqui com vocês. Essa máscara promete volume extremo, então é para causar um efeito mais dramático nos cílios logo com a primeira aplicação. E ela entrega realmente um bom volume, tá? Fica bonito, eu gostei. Essa é a comparação então do lado em uma camada com o lado sem a máscara. Fica bonito, mas como eu disse a vocês antes, eu experimentei já esse problema dela manchar aqui embaixo no decorrer das horas. Enfim, vamos para o outro lado e já eu volto com mais considerações. Já vou aplicar uma segunda camada do lado direito. Comparando, então, duas camadas do lado direito com uma camada do lado esquerdo. Eu gostei muito. Nossa, eu não lembrava que essa máscara era tão bonita assim. É um estilo de volume que eu gosto, né? Que não junta muito cílios. Nossa, muito, muito lindo. Eu vou ficar com ela aqui algumas horas, né? Aqui em casa, porque não tenho onde ir, mas pra testá-la mesmo. E atualizo vocês daí pelos comentários a respeito dessa questão dela borrar ou não aqui embaixo. Como eu disse, faz tempo que eu não uso ela, tá? Eu me lembro que quando usei, ela borrou bastante. Mas enfim, pode ser que as circunstâncias por alguma razão tenham mudado, né? Não sei, de repente por causa do tempo, do clima. E aí eu atualizo vocês pelos comentários. Vou usar o corretivo da NARS na cor Creme Brulee, o meu é na versão mini, tá? Normalmente, gente, eu misturo essas duas cores. Essa aqui é Vanilla e Creme Brulee. Mas eu não sei se vocês repararam que eu estou mais corada, porque eu fiz essa trilha, né? Estava bem ensolarado e aí eu peguei uma corzinha. Não parece, mas eu peguei, tá, gente? Então eu vou usar só o Creme Brulee aqui, não vou usar o Vanilla dessa vez. Vou aplicar um pouco aqui e um pouco aqui. Bem pouquinho, porque eu acho a cobertura dessa base excelente. Eu acho que não precisa
retocar muito com corretivo quando eu uso ela, tá? Esse corretivo da NARS é um clássico ainda hoje, né? Muita gente gosta, eu gosto dele também. Só acho que existem melhores no mercado, mas não que seja ruim. Ainda hoje ele é um corretivo que concorre aí, né, com os melhores corretivos, vamos dizer assim. Então, ele não fica muito mate ressecado, também não tem uma luminosidade extrema, um efeito bem natural, quase não tem acúmulo em linhas. Muitas vezes eu não preciso nem selar ele, tá? Não sei como é que vai ser aqui hoje, vamos ver. Mas é um corretivo de alta qualidade, eu gosto bastante até hoje. Olha lá, um tiquinho dele, quase nada, já cobriu esse roxinho que eu tenho aqui. Não precisa mais que isso. Tava aqui pensando se eu selo essa pele ou não e decidi dar uma seladinha ou ainda uma pequena matificada só na minha testa, só na zona T, tá? Não vou selar embaixo dos olhos, o resto do rosto aqui também acho que não precisa. Para esse fim, vou usar o pó compacto da NARS, que é este daqui. Ele também se chama Light Reflecting e o meu na cor Translucent Crystal. Como ele é um pó bem fininho, ó, quase não aparece. Eu peguei aqui nesse dedo, tá? Ó, pra vocês verem, ele quase não aparece. Então, quando eu aplico ele, normalmente é com esponja. Mas hoje, como eu não quero quase nada de matificação, que eu acho que essa pele tá bonita, eu vou usar com um pincel fofinho assim, tá? Bem pouquinho mesmo. Olha lá, olha que bonito. Ele não deixa a pele com aquele mate chapado, né? Ele também tem essa tecnologia de refletir a luz. Então, não fica extremamente matificado, fica um iluminado bonito. É um pó excelente. Mas eu vou aplicar só aqui na zona T mesmo. Ó, falei que ia aplicar só na zona T e apliquei aqui no rosto, né? É que a mão vai. É automático, sabe? Não tem muito controle sobre isso. De bronzer, vou usar o Laguna na cor original, que é a 02. Outro clássico. E não é à toa, ele tem um tom e subtom muito bons para bronzer, porque não fica tão alaranjado, mas ainda assim é quente e esfuma muito bem, olha lá. Não precisa fazer muito esforço para trabalhar com esse bronzer. Detalhe que meu bronzer também é versão mini. A NARS tem muito produto mini, a NARS, a MAC, né? São marcas interessantíssimas também por essa característica de fazerem versões pequenas dos produtos. Pra gente que coleciona, isso é uma maravilha, porque a gente vai ter que viver 10 vidas para poder usar tudo que tem. Então, quando há oportunidade de adquirir na versão mini, é muito melhor. E vou aplicar ele também no contorno do nariz. E agora, finalmente, vamos ao lançamento da NARS, que é o Light Reflecting Luminizing Blush, o meu na cor Love Deep. Olha que perfeição que é isso daqui. E apesar deste ser Light Reflecting também, ele não só reflete a luz, como ele tem um perolado nele muito lindo. Olha só. Isso aqui no rosto, gente, fica divino. Ele é muito leve, tem um toque bem sedoso, tá? Não é cremoso, é sedoso. Eu já mostrei esse produto em um short que eu fiz aqui pro YouTube, mas vou mostrar novamente agora em mais detalhes, né? Tirar o excesso e vamos lá. Ó, se você não é uma pessoa que gosta de muito brilho, certamente este blush vai substituir o uso de iluminador, tá? É claro que se você gosta de mais brilho, é uma pessoa um pouco mais glamourosa, digamos assim,
você vai querer ainda acrescentar aqui um iluminador, né? Mas ele tem um brilho perolado lindíssimo. Olha isso. Para o dia a dia, com certeza, só esse blush basta, sem precisar do uso de iluminador. Ó, a cor é perfeita, a pigmentação é perfeita. Ó, aplicar também no nariz. Nossa, é muito lindo. Eu sou apaixonada por esse produto. De iluminador, vou usar o Light Reflecting na cor Eros. Esse daqui é uma versão mini. Essas versões minis, gente, grande parte eu ganhei em compras que eu fiz diretamente no site da NARS. Então, eu não sei como que é aí no Brasil, mas aqui na Europa o site da NARS oferece bastante miniaturas quando a gente compra acima de determinado valor, né? Então, esse iluminador, por exemplo, eu ganhei dessas promoções. Vou fazer um swatch rapidinho desse iluminador, que ele é lindo, 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 lindo. Tem um efeito metalizado que é absolutamente divino. Como ele é bem intenso, eu vou aplicar com um pincel leque bem levezinho, tá? Ó, um pouquinho dele já dá uma boa iluminada. Aqui no nariz também. Ele tem uns glitterzinhos assim pequenos, tá? Não são invisíveis, dá pra ver um pouquinho, mas sutil. Com certeza não é um blush para ser usado no dia a dia, pelo menos não pro meu gosto. Eu acho ele bem intenso, acho que é um blush para ser usado aí numa ocasião noturna, para dar aquele toque mais de glamour, né, no look. E quase que eu me esqueço de passá-lo aqui no osso da sobrancelha, né, que era o meu plano inicial. Então vamos lá, vou pegar um pouquinho dele e aplicar aqui para dar um efeitozinho metálico nessa região. Essa sombra aqui do canto interno, ela tem uns glitters assim mais evidentes, mais grossos. Então, se eu aplicasse aqui no osso da sobrancelha, eu acho que ia ficar muito exagerado. Não que não pode, depende do evento que você vai, né? Mas eu acho que ia ficar um pouco demais. E com esse iluminador mais metálico, apesar de ele ser intenso como iluminador, no osso da sobrancelha ele dá só um toque a mais de brilho. Nos lábios, eu vou usar o Afterglow Lip Balm, o meu na cor Dolce Vita, que é um Dust Rose, ou seja, um rosa empoeirado, né? Um rosa mais fechado. Essa cor combina com absolutamente tudo e eu uso muito esse produto, principalmente no dia a dia. Ele tem uma excelente durabilidade, um brilho bonito, vocês vão ver aqui. É um produto fácil de aplicar, não precisa de contorno, combina com tudo, tem um brilho lindíssimo, super confortável de usar, tem uma boa durabilidade, por ser da categoria Lip Balm, a durabilidade dele é muito boa, portanto, é um produto que eu também recomendo. Então, tá lá, gente, look belíssimo, feito totalmente ou quase totalmente com NARS. E de todos os produtos que eu usei com vocês aqui hoje, o único que eu não recomendo é esta paleta em razão do preço dela, tá? Se vocês acharem por uma boa promoção e acharem também que compensa ali o trabalho na hora de usar, tudo bem. Vai de vocês, vai do bolso de vocês, do gosto, enfim, da disposição, né? Mas a questão é, a sombra cintilante, por exemplo, que eu usei aqui, ela já começou a esfarelar. Então, se vocês olharem o meu rosto bem de pertinho, talvez vocês consigam observar que tem alguns glitters por aqui que são da sombra, tá? Eles não são aqui do iluminador, nada. É da sombra. Então, a hora que eu passei com muito cuidado.
usei ali um corretivo como primer, fiz tudo o que estava ao meu alcance para que isso não acontecesse, mas a verdade é que no decorrer das horas acontece, mesmo tomando todos os cuidados. Então sim, ela já começou a escorrer aqui, né? Começou a esfarelar pelo meu rosto, tá? Ainda assim, foi bem menos do que eu já tinha experimentado antes. É que dessa vez realmente eu fui muito cuidadosa. Então, se vocês tiverem paciência para fazer um look, ela pode ser que seja assim recomendada, porque as cores são muito bonitas. Como vocês podem ver, essa harmonização, né, do lilás com esse marrom é belíssima, é uma gama de cores muito bonita. Tanto é que fez com que eu corresse lá e pagasse o preço cheio, que eu me arrependo muito hoje em dia, porque ela vive na promoção. É a paleta que mais entra na promoção hoje em dia. Dos demais produtos, a máscara de cílios eu vou usar aqui por algumas horas e atualizo vocês nos comentários com relação a essa característica que eu já experimentei com ela antes dela borrar aqui embaixo, assim, transferir, né? Que é algo que eu não gosto, acho péssimo e por essa razão eu não uso ela. Mas hoje eu usei e eu amei o efeito, eu não me lembrava que ela era tão linda assim, é realmente no momento que passa ela já entrega um volume muito bonito. Portanto, vou testá-la no decorrer do dia de hoje e atualizo vocês com relação a essa coisa de borrar, se ela vai borrar ou não. E se vocês tiverem experiência com esse produto, por favor, deixa aqui nos comentários qual é a experiência de vocês, porque eu quero saber, tá bom? O novo blush é divino, eu ainda não usei ele por muitas horas, então também vou atualizar vocês com relação à durabilidade, mas me parece que é um produto que tem uma boa durabilidade. Vamos ver aí como vai desempenhar no decorrer do dia de hoje, mas num primeiro momento eu só posso recomendar porque ele é simplesmente lindo demais. E agora eu quero saber de vocês, vocês gostaram do look? Gostaram dos produtos? Vocês já conheciam esses produtos? Deixa tudo aqui para mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.